Sejam todos bem-vindos para mais uma sessão do nosso Master Coach. Hoje vamos reunir-nos para poder rever um dos momentos marcantes do Evangelho de Cristo, o Evangelho terreno de Cristo, antes dele subir para a glória, onde ele foi confirmado como sumo pontífice. Como tal, e para organizar a nossa conversa, nós vamos subdividir esta conversa em 3 momentos. Esses 3 momentos corporizam aquilo que se designou por oração sacerdotal, ou oração intercessória de Cristo, que ocorreu em termos contextuais antes dele se entregar voluntariamente para que ali fosse preso, humilhado, rejeitado e todas aquelas nuances que configuraram o sofrimento pelo qual ele teve que passar para que assim ele fosse justificado e glorificado junto ao Pai. Se nós olharmos para os 4 evangelhos, os sinóticos, nomeadamente o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, estes enquadram este momento como sendo a oração de Getsemane, que ocorreu no Monte das Oliveiras, em que precisamente ocorreu após a celebração e a partilha da Eucaristia na forma da Páscoa e antes da sua entrega voluntária para os que o perseguiam. De igual sentido, o Evangelho de João não considera como tendo sido uma oração no Monte Getsemane, mas sim como tendo sido uma oração sacerdotal, que também, em termos contextuais, ocorreu antes dele entregar-se voluntariamente para que assim fosse preso. É sobre este último Evangelho, o Evangelho de João, o qual iremos fundamentar esta nossa ministração de hoje. Esta oração, a oração sacerdotal, é considerada a oração mais longa de Cristo. Mais longa porque, em termos de duração, intensidade, profundidade e também interação e a confluência que se estabeleceu nesta mesma relação de filho para pai, quando ele se isolou, era um hábito recorrente do Senhor isolar-se, mesmo estando com seus discípulos. Ele atraía-os para locais mais afastados, que ele tivesse maior privacidade. Depois sempre dava uns passos mais para frente e instruiu os seus discípulos para que ficassem a orar e a vigiar. Isso ocorreu e tem esse registro bem descrito nos evangelhos sinópticos, nesta oração no Monte Getsemane, em que o Senhor, ao ter se isolado, depois retornava aos seus discípulos, encontrava-os a dormir e sempre advertia-os que a carne era fraca, mas o espírito estava preparado, e que instruía que eles sempre estivessem despertos e que estivessem em espírito de oração e a vigiar. No caso da oração sacerdotal no Evangelho de João, ele, ao chegar àquele ponto, ele isolou-se dos seus discípulos, disse que eles o aguardassem por ele, e ele isolou-se para proceder a esta oração, que acaba por ser uma oração de intercessão, em que o Senhor orou por ele próprio, depois o Cristo orou também pelos seus discípulos, e por fim o Cristo orou para as relações futuras que os discípulos haviam de ter com todos os outros que crescem na sua palavra. Ao longo deste recorte que compõe todo o capítulo 17 do livro de João, estas subdivisões, portanto, a parte em que ele intercede ou ora para si próprio, através da relação pai para filho, ocorreu entre os versículos 1 a 5. No momento em que ele intercede a favor dos discípulos, na relação de filho para os discípulos, é dos versículos 6 a 20. E na última parte, em que ele intercede a favor das futuras relações que aqueles discípulos que conviveram com ele haverão de estabelecer com outras pessoas,
que crescem nessas mesmas palavras ocorre no recorte entre os versículos 21 a 26. Então, há aqui em todos estes momentos, há um denominador comum, que é, afinal, um dos objetivos desta oração de intercessão, que era uma oração pela união e uma oração pelo amor. Então, em qualquer um destes três momentos, encontramos uma união, que é a unidade. Quando nós vimos que aqui na relação de pai para filho, ele diz, glorifica-me junto de ti. E na relação de filho para os discípulos, ele diz, para que eles recebam a palavra, para que sejam um. E quando ele intercede a favor dos futuros adoradores que crescem nele pela palavra que os discípulos haveriam de levar ao seu conhecimento, ele diz para que sejam todos um. Então é por isso que se afirma que esta é uma oração pela unidade e pelo amor. Então, esta oração inicia da seguinte forma, em que o Senhor, antes dele começar a orar, o gesto, aquilo que representa a forma como ele orou, ele pôs-se de joelho, segundo o Evangelho de João, pôs-se de joelho e olhou para cima e levantou as mãos. Portanto, ergueu os olhos para cima e levantou as mãos. E depois começa então a sua oração, em que ele inicia dizendo que era chegado a sua hora. Isto é, a hora dele entregar-se. Porque ele estava muito ciente daquilo que era a sua missão aqui na face da terra. Houveram outros momentos que nós tivemos a oportunidade de conversar, em que ele não se entregou voluntariamente, porque ele sabia que ainda não tinha chegado o momento. Por exemplo, o caso do momento em que ele começou a realizar os batismos, na Judeia, e depois chegou ao conhecimento dos doutores da lei e dos fariseus que ele estava a fazer aqueles prodígios, e depois eles aproximaram-se para lhe intimidar, e ele, de forma a evitá-los, então ele decidiu partir da Judeia para Jerusalém. É quando ele faz este percurso usando precisamente a zona da Samaria, e depois propositadamente foi de lá que se estabeleceu esse encontro no poço de Jacó, em Siquém, entre ele e a mulher samaritana. Esse é um dos momentos pelo qual ele evitou esse encontro, porque ainda não tinha chegado o momento. Na verdade, uma outra recomendação que ele deixou também ao longo da sua peregrinação, do seu ministério, que ele dizia às pessoas que lhe indagavam, ele dizia que vocês sabem decifrar os sinais dos céus, mas não sabem decifrar os sinais dos tempos. Então, era como que para ele o tempo era sempre em função do tempo do Pai, que lhe enviou para a terra, a fim que cumprisse uma missão. Então, é por isso que precisamente ele, quando inicia esta oração, ele diz: Pai, é chegado o momento. Então, glorifica a teu Filho para que ele seja glorificado assim. É assim que ele inicia esta oração. E depois ele diz que todos aqueles prodígios que me foram entregues na forma do poder para a vida eterna. Neste caso, ele diz que a vida eterna significa que as pessoas adorassem a um e único Deus, que é um Deus verdadeiro e que cresce em Cristo como sendo quem for enviado por esse mesmo Deus. É o significado da vida eterna neste contexto. E de seguida ele diz: glorifica-me junto de ti. Porque ele veio precisamente ao mundo despindo-se de toda a honra, de toda a glória, para que ele viesse cumprir uma missão. E tendo chegado o momento dele se entregar, ele pedia, exigia, clamava, através desta oração sacerdotal, que o Pai o glorificasse, porque ele sabia que a sua glória surgiria no pleno cumprimento da sua missão na terra, que iria dali iniciar-se através do momento da sua morte e ressurreição, aquilo que nós chamamos de paixão de Cristo. Depois, inicia o momento em que ele começa a interceder a favor dos seus discípulos. E ele diz que intercede
solicita ao Pai que os seus discípulos recebam a sua palavra, para que eles sejam só um, para que haja uma unidade. Neste contexto que é a palavra, ele diz que para que os seus discípulos conheçam a verdade. E a verdade é a sua palavra. Então, quando ele diz que para que os seus discípulos recebam a palavra, para que eles sejam só um, é no sentido dos seus discípulos acolherem a verdade contida na palavra de Deus, na qual estava estampada a vida eterna, que era a questão de aceitação do único Deus, que é um Deus verdadeiro, e de Cristo enquanto enviado por este, pelo Senhor. E depois ele diz, santifica-os na tua verdade, verdade que está fundada na sua palavra. Quando ele pede que o Pai santificasse os seus discípulos, era que ele os ungisse e os consagrasse. Esta unção, esta consagração, estaria na base da obediência àquela mesma palavra, isto é, que eles recebessem do coração aberto e passassem a ter uma vida em função da própria palavra de Deus. E que assim, eles, nesta obediência a esta palavra, eles haveriam de ter uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor, de tal forma que eles fossem separados do mundo, fossem ungidos do mundo, fossem preparados à parte para que eles pudessem ser portadores da verdade que é a palavra de Deus. E no terceiro e último momento, quando ele intercede a favor destes, ele diz, estes são os discípulos, ele diz daqueles que seriam os outros que surgiriam após os discípulos com os quais ele teve uma relação direta. Então ele por fim também intercede a favor de todos aqueles que fossem crer nas suas palavras para os velhos discípulos, que somos nós que estamos aqui. Nos seguintes termos, ele intercede a fim de que aqueles fossem também ter uma comunhão com o Senhor por via dele, enquanto um intercessor da nova aliança, para que eles estivessem com o Pai por via dele. Por isso que ele diz, para que estes estejam comigo. Isto é, ele inicia e conclui esta oração de intercessão na qualidade de sumo pontífice, a requerer que o Senhor o glorificasse de tal forma que ele voltasse para o Pai. Portanto, ele quando se despiu toda a honra, toda a glória, ele temporariamente saiu da presença, por assim dizer, física contínua do Pai, sem vindo como homem para aqui, para a face da terra. E para ele manter esta comunhão, ele sempre teve que ter uma vida de sacrifício, de entrega, de sofrimento. Por isso é que ele sempre separava-se em alguns momentos para buscar esta orientação, esta força na forma do Espírito Santo. E por fim, quando ele diz para que estes estejam comigo, pedindo que o Pai o glorificasse, para que por sua vez o Pai fosse glorificado por ele, por via da verdade que é a palavra, que fosse ser promulgada, difundida para os outros por via destes discípulos, e que todos esses que ouvissem a palavra, recebessem, acolhessem e crescem nessa palavra, também estes fossem unificados nesta glorificação dele após assumir o sofrimento final através da sua morte e ressurreição. Como, por fim, podemos considerar que esta configuração, e depois fiz esta representação assim, para demonstrar esta unidade ou este denominador comum nos três momentos em que ele faz esta intercessão, orando para si próprio, orando para os seus discípulos e orando a favor dos que fossem crer nele, como que Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade, demonstrado através desta pirâmide. Nós queremos demonstrar o papel que ele assumiu quando foi confirmado e testificado neste momento em que ele assumiu todos os sofrimentos, tendo se isolado através da leitura dos sinais dos tempos, para que ele identificasse que aquele fosse o momento que ele haveria de se entregar voluntariamente.
Portanto, chegado a este ponto, estão aberta a sessão para questões, comentários, perguntas, para podermos aqui aprofundar esta conversa, este diálogo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Aqui seguem as perguntas. O que é que citavam na oração Getsemane? A oração era feita no monte. Como é que nós devemos aplicar a oração Getsemane? Qual é a diferença de uma oração normal e a de Getsemane? Quando usar a oração Getsemane? Tendo em conta o início da sua oração, a oração de Jesus Cristo, em que ele dizia, é chegada a hora para Deus, no versículo 12, em que ele já orava para os seus discípulos, ele disse que tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra. Jesus se referia a Judas, sendo que ele já previa a chegada da sua morte. Minha pergunta é, por que Cristo realizou oração para os seus discípulos? A segunda pergunta é, qual foi o tema de duração da oração? Sim. E a terceira pergunta é, o que Cristo quis dizer com o poder da vida eterna? Durante a ministração da nossa palavra, ouvimos a seguinte frase: os discípulos deveriam ser separados do mundo, não é? Eu gostaria de perceber em que consistia a separação deles do mundo. Ouvimos também a seguinte frase: a carne é fraca, mas o espírito está preparado. Também gostaria de perceber um bocadinho mais sobre o que realmente se referia a esta frase. E também ouvimos, eis que é chegada a hora de cumprir a minha missão em corpo. Então, aqui eu tenho uma questão um bocadinho inusitada, posso assim dizer. Por quê? Porque Jesus veio em corpo e em espírito. Eu gostaria de perceber qual foi o propósito dele vir em espírito, em corpo e em espírito. E qual foi a missão dele em espírito e em corpo. A minha pergunta talvez esteja assim um bocado fora de contexto, mas como fala na morte de Jesus Cristo, a minha pergunta penso que é bem simples. Eu não estou muito bem dentro do Novo Testamento, uma vez que eu sou judeu, mas tenho alguns conhecimentos, que eu sou judeu messiânico, portanto acredito em Jesus Cristo e na mensagem dele. A minha pergunta é o seguinte: portanto, ele sabia que alguém o ia trair, sabia que ia morrer. A minha pergunta é, como é considerado Judas dentro da história? É considerado um traidor ou é considerado um instrumento para que tudo se cumprisse? Porque afinal, se não fosse Judas, teria que ser outro, porque tinha que se cumprir o que estava escrito. Então, como é Judas considerado? Um traidor ou apenas um instrumento? Queridos irmãos, muito obrigado por estas valiosas contribuições em forma de questões, 10 questões que foram endossadas pelos vossos comentários, principalmente pela vossa presença, pelo vosso entusiasmo e por esta contribuição, necessariamente na forma de questões, da qual vou me debruçar agora já a seguir, para que possamos alargar, estender e aprofundar esta nossa conversa, este nosso debate. Então, a primeira questão é, o que citava-se na oração de Getsemane? A oração de Getsemane é também conhecida como a oração da angústia. De acordo com os evangelhos sinóticos, evangelho de Mateus, evangelho de Lucas, esta foi a oração
em que o Senhor efetivou, em termos de contexto, foi logo após a última ceia com os seus discípulos em Páscoa, e antes dele entregar-se pacificamente para o inimigo, para os soldados, ele retirou-se para o Monte das Oliveiras, em Getsemane, e chegado ali ao local onde ele habitualmente isolava-se para ir buscar a providência, a proteção, a direção e, acima de tudo, buscar a presença e encher-se da presença do Espírito Santo como o condutor, como o guia, como a direção que residia nele se manifestasse, ele fez-se para este local. Então, basicamente, a oração de Getsemane consistiu numa oração em angústia, em que o Senhor estava envolto, estava a manifestar a sua natureza humana, porque ele inicia esta oração dizendo que Pai, se possível, afaste de mim este cálice, porém seja feita a sua vontade. Em outras palavras, ele, quando isolou-se com os discípulos, chegado àquele ponto, ele pediu que os discípulos permanecessem ali naturalmente, mas que estivessem em espírito de oração e a vigiar. Depois ele deu mais uns passos à frente e ele pôs-se em posição de oração e começou a orar e começou a interceder. Os sentimentos que ele tinha naquele momento que dão aso a esta denominação de oração da angústia, porque ele estava a passar por grande temor, estava com medo, estava ansioso, estava deprimido, porque sabia que ia enfrentar uma realidade, um evento que era muito difícil e complicado para ele, e que eventualmente ele tinha medo, naturalmente, por causa da dor, do sofrimento, da violência, porque ele sabia que ia ser rejeitado, cuspido, negado, insultado, açoitado, por aí em diante. Então, ele basicamente aqui, em termos de citação, nesta oração de Getsemane, ele basicamente pedia ou intercedia que, se possível, o Pai passasse dele aquele caso, isto é, que o Pai impedisse ou evitasse que ele sofresse aquela grave condenação que lhe reservava, mas depois, lembrando ou despertando a sua condição, natureza espiritual, em linha com a missão que lhe trazia à face da terra, porque ele já estava a aproximar-se do momento derradeiro, no qual ele seria justificado, glorificado, exaltado, para que se cumprisse todas as Escrituras. Então, logo de seguida, ele diz: porém, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Como podemos aplicar a oração de Getsemane e quando aplicar? Esta oração foi feita no Monte das Oliveiras, mas isto remete-nos à questão de preciso compreender o contexto em que esta oração foi efetivada, a oração de Getsemane no Monte das Oliveiras, após a última ceia, a Páscoa, e antes dele entregar-se pacificamente. Nesse momento ele sofreu uma grande angústia, terror, medo, depressão, tristeza profunda. Então, este pode ser um dos desiderados ou um dos requisitos ou pressupostos pelos quais nós tenhamos que fazer uma oração de Getsemane. A palavra vai mais além, dizendo que ele, quando começou a orar incessantemente no Monte das Oliveiras, nesta ocasião, ele começou a gotejar de suor. Aquele suor começou a cair como se fosse sangue a derramar. Isso só para mostrar o estado de angústia pelo qual ele passava, e também para mostrar a intensidade com que ele colocou a força
que ele colocou, a força espiritual que ele colocou e a grau de importância que ele dava àquela oração e também o estado de espírito que lhe abalava naquele momento. Portanto, ele estava com o espírito doído, com o espírito dolorido e ele precisava de curar as dores ou as feridas espirituais que ele que estavam abertas e que estavam frescas em antecipação àquilo que havia de acontecer. Era uma aflição espiritual. Então ele entregou-se àquela oração como o único meio que ele tinha à sua disposição para poder se curar, para poder se equilibrar e para poder se preparar afincadamente para o evento que estava ali a seguir. Se é verdade que ela foi feita no monte, a questão de onde aplicar não entra em questão, porque o próprio Cristo, no encontro com a mulher samaritana, na sua trajetória da Judeia para Jerusalém, passando propositadamente por Samaria, quando ele foi se instalar em Siquém, no poço de Jacó, onde se encontrou com a mulher samaritana. Após ele ter conseguido evangelizar com eficácia a mulher samaritana e ela tendo reconhecido que estava diante de um profeta, ela logo de seguida perguntou: onde é que eu posso adorar? E a resposta do Senhor pode, em parte, esclarecer esta questão. O Senhor diz-lhe que a questão não era onde adorar, mas sim como adorar. E depois ele acrescentou dizendo que era chegado o tempo dos verdadeiros adoradores, são aqueles que haveriam de lhe adorar em espírito e em verdade. Sobre a terceira questão, se Jesus previa a Judas como o filho da perdição. Sim, aqui voltando, já saindo da oração de Getsemane, entrando para a oração sacerdotal, o Senhor, quando faz a sua intercessão, neste momento, quando ele estava a interceder a favor dos seus discípulos, ele estava a interceder para que o Senhor os acolhesse, os recebesse e os unificasse a ele, tal como ele e o Pai haviam se tornado um. Naquela ocasião, ele fundamentou isso dizendo que ele havia cuidado com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação, com muita entrega, com muita devoção, cumprindo cabalmente o ofício e a instrução que o Pai tinha lhe dado, que era de cuidar do seu rebanho, cuidar daqueles que o Senhor havia confiado para que ele pudesse os instruir e os discipular. Então, é nesse momento que ele diz que eu cuidei com zelo de todos os filhos, todos estes que o Senhor me confiou, somente para dizer que não que eu não tenha cuidado, mas somente a salientar que destes 12 que ele tinha cuidado com o mesmo trato, houve um que se rebelou, que é o que ele designou de o filho da perdição, que no caso foi Judas. E ele acrescentou que assim fora porque havia que ter sido feito dessa forma para que se cumprisse todas as escrituras, porque nós sabemos que a rebelião é algo que vem desde a gênese da existência da criação, que começou mesmo nos céus, quando Lúcifer, que era um anjo de luz, um anjo confiado do Senhor, se rebelou contra o próprio Senhor. Depois dali, ele e mais três anjos foram expulsos dos céus, da presença divina. Então, era para que se cumprisse todas as escrituras, porque a rebelião faz parte, foi a mesma rebelião que se efetivou por parte do primeiro homem, que foi Adão e Eva, quando não respeitaram, não honraram a instrução que o Senhor havia deixado de não tocarem na árvore do conhecimento. Então, ele quando diz que cuidei com zelo de todos os 12, de igual modo, senão o filho da perdição, no caso Judas, pelo fato de Judas ter se rebeliado, isto é, ele não só não viveu, não aceitou, não assumiu e não praticou, mas como também, isto é, ele viveu, assumiu, compreendeu e era até um discípulo confiado
do Senhor, mas era o coração dele que estava corrompido. Então esta rebelião dele advém por um lado ele fora um instrumento para esta perdição, para que se cumprisse todas as escrituras. Por quanto tempo durou a oração? Ora, as escrituras não fazem menção sobre quanto tempo cronológico durou a oração sacerdotal do Senhor. Entretanto, nós podemos ter uma noção, uma ideia sobre a extensão de tempo que possa ter durado esta oração sacerdotal ou até mesmo a oração de Getsemane. Se nós tivermos em conta a oração que o Senhor havia ensinado aos seus discípulos até então, era o Pai Nosso. Não porque os discípulos não sabiam orar, eles rezavam, mas não faziam da forma mais correta para que fosse eficaz, que chamasse a atenção do Senhor, obedecendo aos critérios ou roteiro de uma verdadeira oração que chama a atenção do Senhor, que tenha os elementos de oração, de adoração, de pedido, de gratificação e também uma oração que fosse sincera e humilde, reconhecendo as nossas próprias fraquezas e limitações, submetendo-as à vontade do Pai e para que Ele nos aperfeiçoasse. Então, em termos de tempo de oração, não era muito a questão, mas assim, alguns teólogos dizem que uma oração sacerdotal, porque é uma oração de intercessão em que um sacerdote faz em prol de si, da sua salvação, do seu relacionamento com o Senhor e também em prol do seu rebanho que o Senhor confiou. Então, é uma oração que acaba, por assim dizer, por ser extensa pelo número de intervenientes que entram ou que este sacerdote convoca ou coloca na tribuna do Senhor para que este possa julgar as suas causas com a assessoria de Cristo enquanto o advogado, enquanto o Senhor dá misericórdia. Então, alguns teólogos dizem que uma oração sacerdotal, uma oração de intercessão pode levar algum tempo para dizer que meia hora, 45 minutos, 1 hora de tempo, dependendo do nível de prática, de intensidade, de intimidade que cada pessoa tem com o Senhor. Mas é algo que a pessoa pode desenvolver com o andar do tempo, pode primeiro inicialmente esforçar-se para fazer em 15 ou 20 minutos, depois ao andar do tempo vai esticando 25, 30 minutos, depois se puder continuar a esticar, aumentar mais ou menos 1 hora de tempo. Penso que ela pode ser bastante proveitosa e pode também contribuir sobremaneira para o seu crescimento espiritual e, sobretudo, para que esta intercessão seja efetiva, sob a forma de nós vermos os sinais, estímulos e prodígios do Senhor a ocorrerem ao longo da nossa caminhada. Então, o mais importante não é o tempo em si, mas é a intensidade desta oração e o itinerário que esta oração observa e, sobretudo, sobre a questão de que elementos ou que intervenientes nós chamamos para que eles possam fazer parte desta oração de intercessão em que o sacerdote faz diante do Senhor como alguém ungido, purificado, santificado e que tem a honra de aproximar-se, enquanto membro do Sinédrio, tem a honra e o privilégio de receber e praticar o código da santidade e de poder participar na adoração futura do Senhor diante da arca junto a querubins e serafins. Portanto, esses são os elementos que devem conter, que corporizam uma oração sacerdotal e que mostram a intensidade que ela remete e o itinerário que ela deve observar. E, por assim dizer, esses são os fundamentos que podem explicar o tempo que pode durar esta oração. O que Cristo quis dizer com o poder da vida eterna? Este poder da vida eterna que ele disse que havia sido outorgado pelo Senhor e que ele levou ao conhecimento dos seus discípulos ao longo do seu ministério terreno, ele disse mais adiante que este poder da vida eterna é conhecer, buscar e adorar
um e único Deus, que é o Deus verdadeiro, e a Cristo enquanto o mistério do plano de Deus. O que é que isto vai ser? O que é que isso vai se consubstanciar? Portanto, a vida eterna, o poder da vida eterna, o crer num único Deus como um Deus verdadeiro, é o equivale a aceitar a salvação. Porque a salvação, ela é a crença na vida eterna. Esta vida eterna tem um percurso, tem um trajeto. E o trajeto é crer neste Deus, que é o primeiro mandamento, amar a um e único Deus, todo o seu coração, com toda a sua intensidade, todas as suas forças, todo o seu entendimento, acima de tudo, todas as coisas, e amar ao próximo como nós amamos a nós próprios. O novo mandamento que Cristo trouxe, ele dizia que, como novo mandamento, era amar ao próximo tal como o Senhor, tal como ele amou a sua igreja. Então, esta vida eterna é olhar para a salvação como um galardão que é obtido para todos aqueles que aceitam esses dois comandos, esses dois pressupostos e passam a ter uma vida em obediência às suas premissas contidas na verdade, porque ele disse que a verdade é a sua palavra, que é a palavra de Deus. Em que consiste a separação dos discípulos do mundo? Em que consiste a santificação? A santificação ou a separação dos discípulos do mundo é estes passarem a ter uma vida voltada à emancipação e ao empoderamento do seu espírito. Isto é, quando a pessoa tem a consciência, adquire a consciência crística. A partir de então, por via da imersão, a pessoa mora a velha criatura. Mas atenção, isto é uma questão de consciencialização, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Mesmo tendo colocado os primeiros homens no jardim de Éden, ele não tirou, não negou de forma alguma ao homem o livre-arbítrio. E este mesmo livre-arbítrio que continua a prevalecer até os dias de hoje, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, como tal, esta separação ou esta santificação ocorre no momento em que nós decidimos, quando digo consciencializarmos, é quando nós aceitamos que para nós vivermos, que é esta nova vida, que é a vida eterna, temos que primeiro morrer. Por isso que a palavra diz, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Então, a partir desse momento, o que vai significar viver em santidade? O que o Senhor quis dizer isso? Qual foi o sentido de pedir que o Senhor santificasse-os pela sua verdade? Era que eles passassem a ter uma vida voltada a empoderar, a arrojar, a alimentar continuamente o seu espírito, que é através do que? Do alimento sólido. O alimento sólido que é a palavra de Deus. Porque ele diz, vós já não sois bebés, porque bebés alimentam-se de leite materno. Vós já não sois bebés, vós sois adultos. E adultos conscientes que aceitam a verdade, passam a alimentar-se do alimento sólido, que é a palavra de Deus. A carne é fraca, mas o espírito está preparado. O que isso significa? Significa que quando ele disse isso, ele havia sugerido, havia aconselhado os seus discípulos para que eles ficassem a orar e a vigiar. Isto é, ele separa-se com os discípulos após a ceia da Páscoa. Ele vai ao Monte das Oliveiras, que é onde ele frequentemente, é um dos locais que ele frequentemente ia para fazer oração. E Judas sabia disso. E Judas conhecia aquele lugar. É por isso que um pouco mais adiante vamos explicar isso. Então, ele, quando separa-se com os seus discípulos, vai para aquele local para ele ir adorar, ir buscar, para fazer a oração da angústia. Ele chegou a um ponto e disse aos seus discípulos, fiquem aqui, mas fiquem a orar e a vigiar. E os seus discípulos, passado algum tempo, ele foi a primeira vez, volta, de acordo com os evangelhos sinópticos. Dizem que ele foi a primeira vez para orar
E como é que ele orou? É que ele pessoalmente primeiro começou por dizer: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Depois ele lembrou-se, consciencializou-se naquele momento, porque isso é coisa de frações de segundos ou de milésimos. Ele disse: porém, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então ele depois voltou para ir ver os seus discípulos, que é o rebanho que o Senhor confiou. Quando ele chega lá, encontra os discípulos em cegueira espiritual, isto é, a dormir. Então ele desperta-os e diz que é melhor vocês ficarem a orar e a vigiar, porque eu vos digo que a carne é fraca, mas o espírito está preparado. O que queremos com isso dizer? É que não basta aceitar, consciencializar, tomar posse da vida eterna ou do poder da vida eterna, porque isso por si não é um garante da vitória da guerra que nós travamos a todo momento, que é a guerra espiritual. Esta guerra espiritual, nós travamos contra um inimigo que é muito astucioso, que nos conhece, porque este inimigo antes também fora um anjo que tinha, que gozava dos maiores privilégios e que era de extrema confiança do próprio Senhor, o Pai Criador. Então, ele diz-nos assim, que embora o Espírito esteja preparado quando ele aceita, mas a nossa carne, que é a nossa natureza, o nosso revestimento, o nosso exterior, é fraco. Então, a forma de nós mantê-lo sempre ativo é orando e vigiando, que era aquilo que ele queria transmitir aos seus discípulos neste momento. O que o corpo de Cristo ensina aos cristãos? Bem, o nosso corpo, o Espírito sempre vence a carne quando nós alimentamos a carne, mas a carne vence o Espírito quando nós alimentamos a carne. Depende do que nós alimentamos. Se nós alimentamos o Espírito através da nossa fé, orando, vigiando, crendo, adquirindo os sentimentos, os pensamentos do Senhor, adotando uma vida cristocêntrica, então nós já robustecemos o nosso espírito e vencemos a carne. Foi este o segredo do Cristo para ele vencer a sua missão aqui na face da terra. Então, em espírito, essa foi a missão do Senhor aqui na face da terra. Como é considerado Judas dentro da história? Um traidor ou um instrumento? Judas, nos evangelhos sinóticos, no momento em que ele isola-se para o monte de Getsemane para fazer a oração, dizem que logo depois de ele ter terminado esta oração, aproximou-se Judas acompanhado de vários soldados. Em número 600 ou 700, se a memória não me trai. E por que Judas foi para ali, para aquele lugar, naquele momento? É que Judas sabia quais eram os hábitos de Cristo. Então ele sabia onde encontrá-lo naquele momento, naquelas condições em que ele já havia vendido a Cristo por 20 moedas de prata. Na verdade, ele sabia onde encontrá-lo. Então ele instruiu e orientou a essas tropas, a esses soldados, onde poderiam encontrá-lo. Então levou-eles até aquele local. Mas também, por sua vez, porque o Senhor estava a fazer aquela oração da angústia, a preparar-se para a sua entrega voluntária, ele logo que despertou isto, quando ele voltou, após ele ter concluído a sua oração, ele observou, olhou assim para frente e viu Judas já vir aproximar-se com os tais militares. Que estes logo foram para cima, perguntaram: és tu Cristo? Ele afirmou: sim, sou eu. E depois os soldados foram para cima dele. E nisso, Simão Pedro tirou a sua espada e feriu um dos soldados. Então Cristo logo de pronto lhe repreendeu e disse: devolva a tua espada para a tua bainha, porque quem com espada mata, com espada morre. Então ele queria
entregar-se pacificamente e voluntariamente. É mais curioso também que quando Judas aproxima-se para o Senhor, ele diz, mestre, e o Senhor responde para ele, amigo. Então, com isto, eu quero profundamente crer que Judas era um instrumento e não um traidor. O sentido de traidor é porque dos 12, ele foi aquele que por esta atitude de não ter se colocado do lado dos que o seguiram até o fim, designam como um traidor nesse sentido. Mas Judas foi um instrumento, porque Judas também, para além de ser alguém que era de extrema confiança do Senhor, reparem que no momento na cerimônia de lava-pés, eles estavam numa mesa em forma de U. Judas era o que estava à direita do Senhor. E neste caso, João estava à esquerda do Senhor. E eles ficavam sempre com a mão direita livre, que era essa mão que usavam para se alimentar. E depois, naquele momento, ele disse, em verdade vos digo que um de vós vai me trair. E os 12 perguntaram, quem é que vai trair? Então, neste caso, o Pedro faz um sinal para o João, que estava à esquerda do Senhor, de insistir para saber quem dos 12 ia trair. Então, quando o Senhor diz, o que for ao comer este pedaço de pão molhado, e ele de seguida pegou um pedaço de pão, ensopou e deu a Judas, e Judas comeu. Depois de seguida ele diz assim, aquilo que queres fazer, faça apressadamente. E os discípulos também não compreenderam, porque como Judas era o tesoureiro, eventualmente estavam convencidos que era para ele sair para fazer as compras para prepararem-se para a Páscoa. Não é? Então há aqui uma relação que eu posso dizer muito espiritual, muito profunda, porque na verdade todos acabam sendo instrumentos, incluindo o próprio Cristo também foi um instrumento. Então é minha convicção que também Judas foi um instrumento no plano da salvação.